Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por nos permitir estar na Tua casa para novamente poder adorá-lo, Senhor, e aprender mais do Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Permita-nos entender a Tua palavra, Senhor, e sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor, transformados, Senhor. É o que eu suplico a Ti, Senhor, no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém? Nessa noite, meus irmãos, eu quero falar para vocês o livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39 até o versículo 46. Jesus no Getsemane. Nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas que afligem muito o nosso coração, coisas que perturbam a nossa paz, coisas como angústia, coisas como preocupações, como desespero, como aflição, situações que trazem desespero, que nos roubam o sono, que nos tiram a paz, problemas que parecem impossíveis de serem solucionados, problemas às vezes financeiros, às vezes de saúde, outras vezes perseguições e tantos outros que eu poderia passar a noite inteira aqui falando e acho que não falaria sobre todos eles, né? Bom, eu quero dizer que se você está passando por algum desses problemas, você não é o primeiro. Pode ter certeza disso. E também me arrisco a dizer que você não será o último a passar por problemas. No Velho Testamento, nós ouvimos falar sobre homens e mulheres que passaram por situações assim. Vou citar alguns exemplos para vocês. Abraão e Sara. Abraão e Sara passaram anos e anos e anos esperando por um filho, angustiados porque não podiam ter filhos. Ana, mãe de Samuel, também sofreu a angústia de não poder ter filhos e ainda sofria humilhações por conta disso. Jó, um exemplo melhor que Jó perdeu tudo. Quando eu digo tudo. No sentido de que ele tinha filhos, perdeu todos os filhos, ele tinha riquezas e perdeu todas as riquezas, ele tinha saúde, e até a saúde ele perdeu. Por onde ele passava, as pessoas tinham nojo dele, por causa da doença que ele tinha. As pessoas humilhavam onde ele passava. O profeta Elias sofreu perseguição pela rainha Jezabel. E desesperado, quando ele fugiu, em determinado momento, ele teve vontade de morrer. Tamanho desespero dele. Davi viveu durante muito tempo fugindo de Saul, fugindo de Saul, que queria matá-lo. Depois de fugir de Saul, ele teve que fugir do próprio filho. Mas Davi sofreu mais. Davi também sofreu por conta do pecado. Aqueles que quiserem depois podem estar lendo Salmos de número 32 e 51, onde ele expressa um pouco do que ele estava sentindo naqueles dias. O profeta Jeremias sofreu uma profunda tristeza. Imagine 40 anos, mais de 40 anos pregando, e o povo não deu ouvido porque ele falava. E em determinado momento da história do profeta Jeremias, ele amaldiçoou o dia do nascimento. Imagina o tamanho do sofrimento dele. Esses são só alguns exemplos de homens e mulheres que passaram por angústias, por aflições, homens e mulheres que diante do problema viram o tamanho da sua pequenez, da sua fraqueza, e buscaram e esperaram no Senhor a solução. Homens e mulheres que choraram, que se humilharam, que clamaram por socorro, que rasgaram o coração diante do Senhor. Buscaram, esperaram e viram o Senhor agindo em seu favor. Se você está passando por alguma luta, alguma aflição ou angústia, eu quero te dizer que Jesus conhece o seu sofrimento. Poxa, André, isso é lógico, cara. Ele é Deus. E como Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece as coisas que eu estou passando. Ele ouve as minhas orações, Ele ouve o meu clamor. É claro que Ele sabe o que eu estou passando. Ele conhece o meu sofrimento. Sim, você está certo.
Sim, você tem razão. Ele conhece o seu coração, ele conhece o seu sofrimento, ele sabe o que você está passando. Ele conhece, ele ouve as suas orações. Mas quando eu digo que ele conhece o seu sofrimento, eu quero dizer que ele conhece de uma forma diferente do só ouvir. Vai muito além de só ouvir e ver aquilo que está acontecendo com você. Vai muito mais que isso. Meus irmãos, eu não tenho filhos. Aqueles que me conhecem aqui sabem que eu não tenho filhos. Como é que eu posso chegar para alguém que acabou de perder um filho e dizer para ele: olha, eu sei o que você está passando? Eu não posso. Eu não sei o que ele está passando. Eu não tenho filhos, eu nunca perdi um filho. Como é que eu vou saber o que é que ele está passando? Eu não posso. Mas um pai que já perdeu um filho, esse sim. Esse pode dizer que sabe o que ele está passando. Uma mãe que gerou uma criança, que amamentou uma criança, que esteve com ela durante a sua infância, que sorriu com ela, que ajudou nos seus primeiros passos, que ouviu suas primeiras palavras. Uma mãe que fez planos, teve sonhos, que sorriu e chorou com esse filho, mas que num determinado momento perdeu esse filho. Essa mãe sim sabe o que o outro está passando. Eu, meu querido, eu posso imaginar o que está passando, o que o outro está passando. Eu posso imaginar o que esse pai e essa mãe que perdeu seu filho pode estar passando. Eu posso imaginar isso por causa do choro angustiante que eu vejo, das lágrimas que eu vejo escorrer do seu rosto. Eu posso somente imaginar, mas eu não posso dizer que eu sei o que ele está passando. Quando eu digo que Jesus conhece o seu sofrimento, é porque ele sofreu. Ele sofreu angústias como nós sofremos, como você pode estar sofrendo agora. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele também sofreu as aflições, como nós. A angústia, a tristeza, o medo, o pavor, a solidão e a vontade de desistir. Vamos ler o texto de Lucas, a partir do versículo 39 a 46. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas relata nesse texto a agonia de Jesus, a agonia que Jesus passou momentos antes de ser preso. O Evangelho de Marcos e de Mateus também falam sobre esse momento antes da prisão, esse momento no Getsemane. Porém, Lucas, como médico e um excelente historiador, conta com mais detalhes sobre esses momentos. Só Lucas fala sobre o anjo e sobre o suor com sangue. Os outros evangelhos falam sobre os discípulos e a falha deles ao vigiar. Lucas já foca mais na agonia e na oração de Jesus. Quando eu assisti o filme A Paixão de Cristo, e alguns outros filmes que eu também já assisti sobre a história de Jesus, eu percebi que todos eles falam muito sobre o sofrimento de Jesus, mas de uma forma como se o sofrimento começasse ali no Monte das Oliveiras, a partir desse texto que nós acabamos de ler. Mas eu estava pensando, poxa, quando eu vou fazer uma prova para vestibular, ou talvez num concurso público, depois de passar o ano inteiro estudando, depois de, no começo do ano, saber esperar por essa prova. No começo do ano, a minha preocupação era uma, mas no dia anterior a essa prova, a minha preocupação é outra. No dia anterior a essa prova, a preocupação é muito maior. No dia da prova, então, é muito pior. Algumas pessoas, no dia anterior à prova, começam a ter até algum problema de saúde, começam a passar mal, alguns têm um certo desarranjo intestinal.
e acabam passando a noite em claro, põe o despertador para tocar, 2 horas antes do despertador tocar já está de pé. Isso quando consegue dormir, fica horas e horas levantando antes. Aqueles que já prestaram concurso ou vestibular aqui, podem imaginar o que eu estou dizendo, se já não passaram também por isso. Aqueles que já tiraram ou tentaram tirar a carteira de motorista, né? No Detran, um pouco antes de fazer a prova, aquele frio na barriga, dá uma sensação estranha, né? Mesmo quem já sabe dirigir, diante da situação ali, acaba ficando pensando ali, poxa, e se o instrutor quiser fazer alguma pegadinha? E se eu errar alguma coisa? Se eu esquecer de alguma coisa na hora? Fica aquele frio, né? No dia anterior à prova, aquela sensação, na hora da prova, quando está ali, você esperando a sua vez, aquele frio, aquela coisa estranha, a mão às vezes começa a suar, começa aquela sensação ruim. Eu passei isso, eu sabia dirigir muitos anos antes de eu tirar a minha carteira. Imagina aqueles que não sabiam. Se nós passamos situações assim, como homens, por que Jesus seria diferente na sua natureza humana? A prova de que eu tenho dito aqui, tanto a prova quanto o momento no Detran, é o ápice do que você estava esperando. Você passa o tempo inteiro estudando o ano inteiro, se preparando para um momento específico. E esse momento é o ápice do seu nervosismo. Bom, o texto relata o ápice da angústia de Cristo. Ele estava tomado de pavor. Vemos isso mais claramente no texto de Marcos 14. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo. Marcos 14, do versículo 33 e o 34. Marcos 14, versículo 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Em 1 Coríntios 11, 23, texto muito usado pelos pastores no momento de ceia, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, algumas horas antes de ser preso, antes de chegar ao ápice da sua angústia, algumas horas antes ele estava celebrando a Páscoa com os discípulos, sua última ceia. Ainda em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 15, Jesus deixa claro que estava ansioso por aquela ceia. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui começa a ficar mais clara a angústia de Jesus. Saber que aquele seria o último momento de comunhão com os seus discípulos, os seus amigos, com aqueles que estiveram com ele durante todo o seu ministério. Momento de ceia, momento de alegria, né? Nós sabemos, porque nós ceiamos ainda hoje, momentos de alegria, todo mundo ali sorrindo, todo mundo brincando, todo mundo conversando, e Jesus ali, sabendo tudo que ia acontecer com ele, algumas horas depois, todo o sofrimento que ele iria passar, o peso do pecado de toda a humanidade sobre a sua cabeça, o pavor de saber que a ira de Deus estava prestes a ser derramada sobre ele. Todos os seus amigos ali, e ele sem poder compartilhar esse sofrimento com eles, essa angústia. Isso porque ele sabia que eles não iam entender. Ele sabia que eles não entenderiam. Ele sabia que teria que enfrentar tudo sozinho, tudo que estava por vir. Talvez em algum momento você já tenha estado numa situação em que gostaria de conversar com seus amigos, de compartilhar com a sua família a sua angústia, aquilo que tinha tirado a sua paz, estava te trazendo sofrimento.
Mas você não pode fazer isso. Teve que sofrer sozinho. Eu quero te dizer que Jesus sabe como você se sentiu. O texto de Lucas inicia dizendo: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Essa atitude de Jesus nos ensina muito. Às vezes passamos por momentos de angústia e não queremos estar mais em comunhão com os nossos irmãos, não queremos mais ir à igreja, acabamos com a nossa rotina devocional. Algumas vezes até os momentos de oração são muito difíceis. Nos evangelhos todos os evangelhos, nós vemos que Jesus tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras. Era um momento em que ele fugia das grandes multidões. Era um momento para se afastar e poder falar mais intimamente com Deus, sozinho. Mesmo diante de toda aquela situação, da tristeza da sua alma, ele não abre mão do momento de devocional, de buscar a presença de Deus. Ele não abre mão. Versículos 41 e 42 diz: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Naquela época era costume se orar de pé. Naquela época isso era costume. Mas nesse momento em especial, nesse momento, Jesus se prostra diante do Pai, se joga de joelho diante de Deus e clama: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A natureza humana de Jesus queria desistir. A natureza humana de Jesus queria desistir. O sofrimento que estava por vir, não era o peso da mão dos homens. O sofrimento que estava por vir, não era o peso da cruz. Não eram os cravos na mão de Jesus. Não era esse sofrimento que tirava a sua paz. O que estava por vir era imensamente maior que isso. Não era a ira dos homens, mas a ira de Deus. Versículos 43 e 44 dizem: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui cabe um parêntese. O fenômeno de suar sangue não é algo exclusivo de Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que isso só aconteceu com Jesus, ou só aconteceu e só iria acontecer com ele. Não, isso não é um fenômeno exclusivo dele. Isso pode acontecer com nós, comigo, com você, com qualquer um. Esse fenômeno é chamado de hematidrose. Eu gostaria de ler agora um pouquinho do que eu descobri sobre a definição dessa doença. Hematidrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-la é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A tensão extrema com contrações musculares localizadas produzem um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo. O fenômeno hematidrose consiste em intensa vasodilatação dos capilares subcutâneos, que, distendidos ao extremo, rompem-se. O sangue se mistura com o suor, e essa mistura acaba surgindo pela superfície do corpo. Essa definição ocasiona uma extrema sensibilidade em todo o seu corpo, uma fragilidade que deixa toda a extensão do corpo com dores intensas. Será que você consegue imaginar um medo, um pavor tão grande a ponto de provocar esse fenômeno? Era isso que Jesus estava sentindo, era aquilo que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Sua angústia era tão grande, o seu pavor era tamanho, que ele começa a suar sangue. Diante da angústia, diante do pavor, da agonia, ele orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente.
No momento da agonia, ore mais intensamente. Busque mais intensamente. Dobre seus joelhos, se humilhe na presença do Senhor. Clame pelo seu socorro. E se você já tem clamado, clame mais intensamente. Busque mais intensamente. Ore mais intensamente. Não reclame, não fique revoltado. Não se afaste da presença de Deus. Clame, busque o Senhor. No momento que Jesus estava orando, veio um anjo para confortá-lo. Tamanho era o sofrimento de Jesus que Deus manda um anjo do céu para confortá-lo. Jesus estava horrorizado com a cruz. E esse horror se torna ainda maior por saber que estaria desamparado por Deus. Estaria desamparado por Deus na sua morte, por causa do pecado derramado sobre ele. Por isso, é natural que a natureza humana dele ficasse com medo e quisesse desistir. É natural. Qualquer ser humano diante dessa situação tentaria desistir. Mas Jesus estava determinado a cumprir a vontade do Pai. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele está disposto a fazer a vontade do Pai, abandonar sua própria vontade e obedecer. Esse é um verdadeiro exemplo de obediência. Jesus não só falou sobre sermos obedientes a Deus, ele também deu um grande exemplo disso. Ele mostra que devemos fazer não a nossa vontade, mas a do Pai. Talvez você queira ser um médico, um advogado, um grande engenheiro, mas Deus quer que você seja um pastor. Quer que você dedique a sua vida ao ministério pastoral. Talvez você queira viajar. Eu não quero viajar, eu quero viajar. Talvez você queira viajar para a praia. Talvez você queira ir para longe, Nova York, para Disney. Mas Deus quer que você vá lá para a Etiópia. Deus quer que você vá mais além, vá à Índia para pregar o Evangelho, para sofrer lá por Ele. Ao invés de estar na praia tranquilo, ao invés de estar curtindo um pouco da vida, que você esteja lá preocupado por aquelas pessoas que precisam ouvir o seu Evangelho. Jesus deixa claro que não importa a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Não importa o que nós queremos, mas importa o que Deus quer para nós. Jesus sabia da nossa pequenez, e o seu amor por nós era tão grande, que mesmo com a sua natureza humana querendo desistir, ele sabia que não seríamos capazes de suportar a ira de Deus. Ele sabia que a única forma da humanidade voltar a ter comunhão com Deus era através do seu sacrifício. Ele sabia que para nós estava destinada a condenação, o inferno, a ira de Deus. Mas o amor de Cristo por nós foi tão grande, que Ele preferiu passar por tudo isso no nosso lugar. O sofrimento, a humilhação, a condenação, a ira de Deus. Ele passou por tudo isso completamente sozinho. Completamente sozinho. Mateus 27:46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus estava aplicando sobre ele a ira que devia ser derramada sobre você e sobre mim, sobre todos nós. A ira que devia vir sobre as nossas cabeças estavam sendo derramadas sobre ele. Jesus foi humilhado, cuspiram nele, zombaram dele, por nossa causa. Jesus foi açoitado, bateram nele, rasgaram sua carne, por nossa causa. Jesus foi tratado como um marginal, foi contado como um deles, por nossa causa. Jesus foi morto, e sobre ele veio a ira de Deus. E isso foi por quê? Por nossa causa. Então, quando eu digo que Ele sabe como você está se sentindo, é porque Ele sentiu as mesmas coisas que você. Ele fez tantos milagres pelo povo de Israel, e adivinha quem é que no momento que Ele estava perante Pilatos gritava: crucifica-o, crucifica-o.
Diga-o! Ele foi traído por alguém que andava junto com ele, por alguém que esteve com ele durante todo o seu ministério, alguém que comia com ele, que dormia nos lugares onde ele dormia, alguém da sua intimidade. Ele foi abandonado por todos. Aqueles que andavam com ele fugiram, ou então mentiram dizendo que não o conheciam. Ele foi preso, julgado e condenado sem direito a um julgamento justo. Ele foi perseguido, humilhado, torturado por algo que ele não fez. Para finalizar, meus irmãos, no versículo 46 diz: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Orar para não entrar em tentação. As tentações são as armadilhas do inimigo para nos levar à queda, ao fracasso. São as armadilhas. Ore o tempo todo. Ore para que você não caia em tentação, na tentação de resolver o seu problema pela sua própria sabedoria. Ore para que você não caia na tentação de buscar no mundo a solução dos seus problemas. Ore para que você não se afaste da presença de Deus por causa dos seus problemas. Jesus sofreu e foi por você, foi por mim, foi por nós. Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É em Jesus que encontramos paz. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós estivéssemos aqui hoje. Se você acha que o problema que você está passando é impossível de ser solucionado, eu quero dizer que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Jesus fez vários milagres. Ele multiplicou o alimento, ele fez paralíticos voltarem a ver, voltarem a andar, fez cegos voltarem a ver, fez leprosos ficarem limpos. Não só curou doenças, como também ressuscitou os mortos. Então eu te digo que o seu problema não é impossível para Ele. O seu problema não é impossível de ser solucionado. Se você está querendo desistir de lutar, eu quero te dizer que lá em João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não precisa lutar sozinho, meu querido. Você não precisa ficar aí sozinho, ficar com medo. Você não precisa. Você não precisa ficar com medo porque você não tem força para fazer nada. Não tenha medo, meu irmão. Confie em Jesus. Confie, Ele pode resolver o seu problema. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E mais, Apocalipse 17:18 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temás, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tente encontrar em você mesmo ou nos homens, em qualquer outro lugar, a solução para os seus problemas, porque você não vai encontrar. Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você tem lutado, se já está cansado, e sabe que precisa de ajuda, se você está passando por algum problema que tem tirado o seu sono, roubado a sua paz, problemas que às vezes parecem sem solução, ou se você já sabia de tudo isso que eu acabei de falar aqui, porém diante dos problemas você tem orado e não tem esperado, você tem pedido, mas não tem confiado, tem tentado resolver as coisas do seu jeito, não tem dado muito certo, eu quero te dizer que você deve confiar no Senhor. Chore, se humilhe, clame por socorro, rasgue o seu coração diante do Senhor.
e Ele agirá em seu favor. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Fale com Jesus nesse momento. Entregue as suas causas nas mãos dEle. Confia nele. Espera nele a solução do seu problema. Eu gostaria de convidar o pastor a estar aqui à frente orando nesse momento para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso eterno